Olá, sou Leonardo Yuichi Ono e estou aqui para dar uma breve apresentação da minha iniciação científica sob a orientação do professor Roberto Guardani, da Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. Bom, foi bastante noticiado nas primeiras semanas da quarentena de que houve uma melhoria na qualidade do ar em muitas cidades, inclusive a São Paulo. Então, o que motivou minha pesquisa foi justamente a ocorrência deste fenômeno, também a notável importância que a qualidade do ar tem na saúde e no meio ambiente. Então, os objetivos da pesquisa foi justamente analisar os dados captados por 3 estações monitoras da CETESB espalhadas em São Paulo, sendo 2 localizadas em regiões de moderado trânsito e a outra em intenso trânsito. E então, realizar análise de agrupamentos e outras análises exploratórias que irei explicar mais para frente. Sobre a metodologia, o primeiro passo foi a extração e validação dos dados. A coleta de dados se deu no sistema Aqualar da CETESB das 3 estações analisadas, que foram Cidade Universitária e PEN, Ibirapuera e Congonhas, sendo essas 2 primeiras localizadas em regiões de moderado tráfego e Congonhas, uma região mais movimentada e poluída. Os dados são médias horárias das concentrações desses poluentes, ilustrados aqui na tabela 1, concentrações dos 51 dias anteriores à quarentena e os primeiros 51 dias durante a quarentena. E a validação dos dados consiste na detecção e remoção de outliers. Segundo passo, caracterização das distribuições das variáveis, que se deu pela análise de histogramas e estatísticas descritivas. E, por fim, análise de agrupamentos por K-means, com 2 e 3 clusters. Todas as análises se deram em Python. Aqui temos a figura 1. Embora ela seja o gráfico de dispersão de poluentes da cidade universitária, o comportamento dos dados também vale para as outras 2 estações, no sentido de que os dados de antes e durante a quarentena se encontram muito emaranhados entre si, o que acaba dificultando na segregação dos dados das 2 épocas. E realmente a figura 2 mostra isso. Mostra que os 2 clusters gerados realmente não conseguem segregar eficientemente, ou seja, eles acabam englobando significativamente os dados de ambas as épocas. Quanto à análise com 3 clusters, a estação Congonhas, em especial, revelou que o grupo mais populoso acabou englobando dados de mais brandos níveis, o segundo mais populoso englobou dados intermediários e o menos populoso dados de mais altos níveis de poluição. Aqui temos gráficos de evolução de médias diárias dos óxidos de nitrogênio, sendo que eles são principalmente emitidos por veículos leves. A gente consegue ver que no início da quarentena realmente houve queda dos teores comparado ao período anterior à quarentena. Mas a gente consegue ver que a partir do final de abril, parece que houve um afrouxamento da quarentena, evidenciado por picos e crescimento significativo dos teores. Aqui temos gráficos de evolução das médias diárias desses 3 poluentes, sendo que materiais particulados e SO2 são emitidos principalmente por veículos pesados. E agora a gente consegue ver que não houve a queda desses teores no início da quarentena. Na verdade, eles mantiveram na mesma tendência do período anterior. E é interessante notar também que no início do ano parece que os teores eram baixos, mas isso deveu principalmente às fortes chuvas no início do ano. Então as chuvas acabaram diluindo e dispersando os poluentes. Agora, sobre o ozônio, ele que apresentou um comportamento mais enigmático no início da quarentena, porque muito embora os óxidos de nitrogênio sofreram queda e os óxidos de nitrogênio são precursores do ozônio, ele mesmo não teve o mesmo comportamento. Então, anuncia as condições meteorológicas, outras explicações para este fato não foram encontradas. Por fim, podemos concluir que óxidos de nitrogênio e CO sofreram queda no início da quarentena. A partir do final de abril, tivemos o afrouxamento da quarentena e materiais particulados, SO2 e ozônio não tiveram queda. E isso se deve principalmente a estes fatos. Esses aqui são emitidos principalmente por veículos leves, sendo que eles tiveram circulação reduzida na quarentena. Quanto a esses 2 poluentes, são emitidos principalmente por veículos pesados, e os caminhões transportadores de cargas parece que não tiveram a sua circulação diminuída. E aliado à baixa pluviosidade, tivemos então alta nos teores. A análise de agrupamentos com 2 clusters mostrou que não é possível a segregação eficiente dos dados das 2 épocas. E, por fim, os fatores limitantes da pesquisa foram justamente a relativa quantidade escassa de poluentes captados pelas estações e também pela falta de dados sobre condições meteorológicas, já que elas foram importantes para o entendimento do comportamento dos poluentes. Bom, muito obrigado. Deixo meus agradecimentos ao meu orientador Guardani e à USP, órgão financiador da pesquisa. Obrigado.